Minha neta de 8 anos revirou os olhos e falou: "Você não pode sentar com a gente. A mamãe disse que você é uma velha chata." Todo mundo na mesa riu, até meu filho. Eu só levantei e fui embora quieta. De noite, ele me mandou mensagem: "Mãe, não esquece da conta de amanhã." Eu respondi: "Te vira." No dia seguinte, foi puro pânico. Mas deixa eu voltar um pouco, porque o que aconteceu depois dessa resposta de 2 palavras foi tão devastador para eles quanto libertador para mim. E você precisa entender como cheguei até ali. Aquele domingo começou normal. Quer dizer, o que tinha virado normal na minha vida. Eu, Helena, 67 anos, chegando no apartamento do meu filho Rodrigo com uma sacola pesada de supermercado. Dentro, picanha para churrasco, queijos importados, vinhos, aquele chocolate belga que a Isabela adora. Tudo somado deu 340. Mais uma vez, tirado do meu bolso. Toquei a campainha. Patrícia abriu a porta com aquele sorriso ensaiado que ela usa quando precisa de alguma coisa. Cabelo recém-escovado no salão, 250 a escova. Eu sei porque uma vez ela deixou a nota fiscal em cima da mesa. Unhas em gel perfeitas, roupa de marca estampada no peito. "Oi, dona Helena, entre. Que bom que trouxe as coisas." Nenhum obrigada, nenhum não precisava. Só pegou a sacola da minha mão como se eu fosse entregadora. A casa cheirava a ambientador caro, daqueles automáticos que soltam perfume a cada meia hora. Tudo impecável. Sofá de couro cinza. 12 mil reais, eu lembro quando Rodrigo me ligou dizendo que precisavam dele. Mesa de jantar de madeira maciça, lustres modernos pendurados. Meu apartamento tem 52 metros quadrados e móveis da década de 90. O deles tem 110 metros e parece revista de decoração. Fui para a varanda onde Rodrigo mexia na churrasqueira. Meu filho. 42 anos, formado em administração, gerente comercial numa empresa de logística, barba feita, relógio no pulso que custou mais que minha geladeira. "Oi, mãe, traria gelo também?" Nenhum beijo, nenhum "como vai?" Só a constatação do que eu esqueci de trazer. "Esqueci, filho, mas posso descer e..." "Deixa, já complica tudo." Ele nem olhou para mim. Isabela apareceu correndo. Minha neta. Cabelo castanho em cachos perfeitos, roupa de marca, aquele conjunto de moletom que custa 380. Eu vi no shopping. Ela me olhou de cima a baixo com uma expressão que doeu mais que qualquer tapa. "Vovó, você veio de novo?" "Vim, amor. Trouxe aquele chocolate que você gosta." Revirou os olhos e saiu correndo. 8 anos. Uma criança de 8 anos já tinha aprendido a me desprezar. Sentamos para comer. Patrícia botou a mesa, meus queijos, meu vinho, minha picanha. Chamou a mãe dela, Dona Silvia, que mora no mesmo condomínio. Chamou a irmã, a Juliana, com o marido. Mesa cheia. Festa, às custas da velha. Eu ia sentar na ponta quando Isabela falou, alto, para todo mundo ouvir: "Você não pode sentar com a gente. A mamãe disse que você é uma velha chata." Silêncio. Só que não foi aquele silêncio constrangido, sabe? Foi aquele silêncio de quem segura a risada. Dona Silvia tossiu. Juliana mordeu o lábio. O cunhado olhou para o prato. "E Rodrigo? Meu filho, meu único filho, que eu carreguei no colo, que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu?" Ele sorriu, deu aquela risadinha baixa e falou: "Isabela não fala assim." Mas o tom era de quem acha graça, não de quem repreende. Patrícia nem disfarçou. Deu risada aberta. "Ai, essa menina!" Como se fosse uma gracinha inocente. Levantei devagar. Peguei minha bolsa. Ninguém perguntou para onde eu ia. Ninguém pediu para eu ficar. Saí daquele apartamento de 890. 000. Eu sei o valor porque dei 35 mil reais de entrada quando eles casaram. E desci os 10 andares de escada porque não queria dividir o elevador com ninguém daquele prédio. Chorei no ônibus voltando para casa. Uma senhora sentada do meu lado me ofereceu um lenço de pano. Nem perguntou o que era. Só disse:
Família, né, filha? E eu assenti. Cheguei no meu apartamento às 7 da noite. 47 metros quadrados num prédio sem elevador, quarto andar. Subi ofegante, joelho doendo. Entrei, fechei a porta e finalmente respirei. Fui tomar banho. A água quente acabou no meio. Preciso trocar a resistência do chuveiro, mas custa 89 VARs e esse mês não tinha sobrado. Coloquei minha camisola velha, aquela de flanela que está desbotada, mas é quentinha. Eram 22h17 quando o celular acendeu na mesinha de cabeceira. Rodrigo. Mãe, não esquece da conta de amanhã. Li uma vez, 2, 3, a conta de amanhã, segunda-feira, dia 15, dia de eu transferir o dinheiro. Como todos os meses nos últimos 3 anos. Olhei para o teto do meu quarto. Mancha de umidade no canto que precisa de reparo. Conta de luz em cima do criado mudo, 187. Conta de água, 63. Remédio da pressão que acabou, 142. E o Rodrigo me cobrando a conta de amanhã. Algo dentro de mim estalou. Não foi raiva, não foi mágoa. Foi uma clareza fria, como quando você finalmente enxerga uma porta que sempre esteve ali, mas você nunca quis abrir. Digitei devagar, porque minhas mãos tremiam. Te vira. Apertei enviar. Desliguei o celular. E pela primeira vez em 3 anos, dormi a noite inteira. Mas o que eu não sabia era que, do outro lado da cidade, num apartamento de 3 suítes com varanda gourmet, tinha começado o maior terremoto que aquela família tinha visto. E eu, a velha chata, tinha acabado de apertar o botão que detonaria tudo. Se você está se perguntando o que aconteceu no dia seguinte, deixa eu te dizer. Foi algo que eu jamais imaginei. Mas antes de continuar essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum relato como este. Porque o que vem a seguir foi catastrófico para eles. Acordei na segunda-feira com o sol entrando pela janela do quarto. Olhei para o relógio. 9h23. Fazia anos que eu não dormia até essa hora. Anos que eu acordava às 6 da manhã com aquele aperto no peito, pensando em contas, em transferências, em como ia fazer o dinheiro render. Mas naquela manhã, nada. Só um silêncio estranho dentro de mim. Uma leveza que eu tinha esquecido que existia. Levantei, fiz meu café, daquele simples, de pacote, que compro no mercadinho da esquina. Sentei na mesinha da cozinha, a mesma que meu marido Antônio comprou há 32 anos. Fórmica desbotada, pés de ferro enferrujados. Mas era minha. Foi aí que liguei o celular. A tela acendeu e começou. Bip, 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 notificações em cascata. Uma atrás da outra, como fogos de artifício. 47 ligações perdidas. 89 mensagens no WhatsApp. 17 no grupo da família que eu tinha silenciado há meses. O coração aceleou. Pensei, aconteceu alguma coisa. Alguém morreu. Alguém teve um acidente. Abri as mensagens. Rodrigo, 06h43. Mãe, acorda. Preciso falar com você agora. Rodrigo, 07h15. Mãe, atende o telefone. Patrícia, 07032. Dona Helena, a senhora está bem? O Rodrigo está desesperado. Rodrigo, 08h10. Mãe, isso não é brincadeira. Me liga. Continuei rolando. Áudio da Patrícia. 3 minutos. Não ouvi. Mais mensagens do Rodrigo. Depois, algo que me fez parar. Isabela, 0h47. Um áudio chorando. Vovó. A mamãe disse que eu não vou poder ir na escola hoje. Vovó, por favor. Fechei os olhos. Isabela. Aquela criança que me chamou de velha chata ontem. E que hoje chorava porque... Porque o quê? Desci mais. E vi. Colégio Santa Cecília. 08h12. Senhora Helena, o pagamento da mensalidade da aluna Isabela Ferreira dos Santos está em atraso. O cheque especial apresentado pelo responsável financeiro foi devolvido por falta de fundos. Favor regularizar até 12 horas ou a aluna será impedida de assistir às aulas. Respirei fundo. Então era isso. A escola.
A conta que ele me cobrou ontem à noite. A conta que eu pago há 3 anos. A mensalidade que custa 2.800 por mês. Mais mensagens. Rodrigo, 0903. Mãe, o cheque voltou. Eu coloquei o cheque achando que a senhora tinha feito a transferência como sempre. A escola está me cobrando. Isabela está chorando. Pelo amor de Deus. Coloquei o celular na mesa. As mãos tremiam, mas não de medo. De algo diferente. Algo que estava crescendo dentro de mim como uma planta que finalmente recebeu sol depois de anos na sombra. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Essa conta não era só a escola. Peguei meu caderno velho onde anoto tudo. Abri na página de setembro. Está tudo ali, escrito com minha letra tremida. Mensalidade Isabela. R$ 2.800 plano de saúde. Família Rodrigo. 1.950 ajuda mensal. R$ 4.500. Total que eu transfiro todo mês. 9.250. E quanto eu ganho? Minha pensão de viúva. R$ 4.200. O aluguel da kitnet que era do Antônio, ali na Zona Norte. R$ 1.800. Total, R$ 6.000. Espera. Você está vendo o problema, né? Eu tiro 9.000 e pouco de uma renda de 6.000. Como? Simples. Tenho uma poupança. Aquela que eu e o Antônio juntamos a vida inteira. Que era para ser minha segurança, meu colchão para emergências, para alguma cirurgia, para o futuro. Há 3 anos venho sangrando essa poupança. Todo mês tiro 3.250 dela para completar o que Rodrigo precisa. Há 3 anos. Peguei a calculadora. 3.250 e os 36 meses. 117.000 reais que saíram da minha poupança. Somando com os 6.000 reais mensais que vêm da pensão e do aluguel, durante 3 anos, 333.000 reais. 333.000 reais que eu dei para meu filho em 3 anos. E sabe quanto sobrava para mim? Depois de pagar meu aluguel de 820, luz, água, gás, mercado, remédios, 750 reais por mês. 750 reais. Eu, Helena, que trabalhei 52 anos da minha vida, que fui costureira, faxineira, cuidadora de idosos, que criei um filho sozinha, que paguei escola particular, cursinho, faculdade, formatura, vivia com menos de R$ 1.000 por mês para que meu filho, que ganha 9.000 líquidos no contra-cheque dele, pudesse viver bem. O celular tocou de novo. Rodrigo. Deixei chamar até cair na caixa postal. Mensagem nova. Patrícia, 0934. Dona Helena, com todo respeito, mas a senhora está sendo muito egoísta. Isabela é sua neta. A senhora vai deixar ela sem escola por causa de um mal-entendido de ontem? A menina é criança, ela não sabia o que estava falando. Li 2 vezes. Egoísta. Ela me chamou de egoísta. A mulher que gasta 250 em escova toda semana. Que posta foto no Instagram com roupa de grife todo dia. Que foi para Cancún ano passado. Eu vi as fotos, resort 5 estrelas, refeições inclusas, passeio de barco. Viagem que custou uns 18.000 reais no mínimo. No mesmo mês que ela chorou para mim dizendo que não tinha como pagar a escola da Isabela. Respirei fundo. Muito fundo. Levantei, fui até o quarto, abri o guarda-roupa. Lá no fundo, embaixo das cobertas velhas, está o baú de mogno. Herança da minha avó. A única coisa de valor que eu tenho. Abri. Cheiro de madeira antiga. Dentro, envelopes organizados por ano. Comprovantes. Todos. Cada transferência que fiz nos últimos 5 anos, porque antes dos 3 anos de ajuda fixa, já tinha os empréstimos que nunca foram pagos. Abri o envelope de 2023, depois o de 2024. Comprovante atrás de comprovante. Pix, TED, transferência, depósito. Contei tudo. 5 anos. 287.400 reais. 287.400 reais. Foi quanto eu dei para Rodrigo em 5 anos. E ontem ele nem me defendeu quando a filha dele me humilhou. Peguei o celular. Tinha mais mensagens. Agora no grupo da família. Rodrigo.
Gente, alguém consegue falar com minha mãe? Ela desligou o celular ontem e hoje está acontecendo um problema sério. Beatriz, minha irmã? O que houve? Rodrigo. Ela sempre ajuda com umas contas aqui de casa e hoje não fez a transferência. A escola da Isabela está cobrando. Beatriz. Helena sempre foi responsável. Liga para ela. Rodrigo. Já liguei 50 vezes. Respirei fundo. Continuei lendo. Patrícia. Rodrigo está desesperado. Parece que Dona Helena ficou ofendida com uma brincadeira da Isabela ontem, mas agora está exagerando, usando a neta como moeda de troca. Moeda de troca. Exagerando. Li de novo e de novo. Foi aí que decidi. Não ia responder. Não ia ligar. Não ia explicar nada. Ia apenas viver. Porque sabe o que eu percebi, sentada ali no chão do meu quarto, com aquele baú aberto e 287.400 reais em comprovantes espalhados? Que eu tinha me tornado invisível na minha própria vida. Que eu só importava quando tinha dinheiro para dar. Que meu filho não me amava. Ele amava minha carteira. E isso doeu mais que qualquer palavra que a Isabela pudesse ter dito. Fechei o baú, guardei de volta. O celular vibrou de novo. Mensagem nova. Plano de saúde Unimed. 10/07. Prezada senhora Helena, o pagamento referente ao plano familiar, titular Rodrigo Ferreira dos Santos, está em atraso. Favor regularizar em até 48 horas para evitar suspensão da cobertura. Sorri. Pela primeira vez em 3 anos, eu sorri. Porque do outro lado da cidade, num apartamento com piso laminado e varanda gourmet, meu filho estava descobrindo o que era ter que se virar sozinho. E eu estava descobrindo o que era ter dignidade de volta. Mas como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que uma mulher que sempre se orgulhou de ser forte, independente, acabou virando banco para o próprio filho? Deixa eu te contar. Rodrigo tinha 9 anos quando o Antônio morreu. 9 anos. Infarto fulminante. Ele estava consertando o chuveiro. Eu estava na cozinha fazendo janta. Ouvi o barulho dele caindo. Quando cheguei no banheiro, já era tarde. O velório foi numa terça-feira. Lembro que chovia. Rodrigo ficou sentado na primeira fileira, calado, olhando para o caixão. Não chorou. Nem uma lágrima. Só ficava ali, com aquele olhar vazio. Naquela noite, ele entrou no meu quarto. 3 da manhã. Eu não conseguia dormir. Ele se enfiou na cama comigo e sussurrou: "Mãe, você vai embora também?" "Nunca, meu filho, nunca." Abracei ele e fiz uma promessa silenciosa. Ia dar a ele tudo. Tudo que eu não tivesse, eu ia conseguir. Ele não ia sentir falta de nada, não ia crescer com aquele vazio. No dia seguinte, olhei para a conta bancária. 8.400 reais. O seguro de vida do Antônio só cobriu o enterro. Não sobrou nada. Eu tinha 34 anos. Ensino médio completo. Uma máquina de costura Singer que tinha sido da minha mãe. E um filho para criar. Comecei a costurar para fora. Fazia bainhas, consertava roupas, bordava enxovais. Acordava às 5 da manhã. Rodrigo ia para a escola às 7. Eu trabalhava até meio-dia, depois pegava faxina na casa da Dona Marisa, no bairro Alto da Boa Vista. Voltava às 6. Fazia janta. Ajudava Rodrigo com lição. E voltava para a máquina de costura até meia-noite. Todo dia, sem parar. Final de semana, eu vendia brigadeiro na porta da igreja. Rodrigo ficava comigo, me ajudava a embalar. A gente conversava, ria. Ele era um menino doce, educado. Tirava notas boas. Quando ele fez 12 anos, eu sentei com ele na mesa da cozinha e disse: "Filho, você vai estudar num colégio bom, vai fazer faculdade, vai ter a vida que eu não tive. Mas, mãe, a gente não tem dinheiro para isso. A gente vai ter." E eu fiz acontecer. Peguei 3 turnos de faxina. Segunda, quarta e sexta na casa da Dona Marisa. Terça e quinta na casa da Dona Sônia. Sábado eu limpava um consultório médico.
Domingo vendia meus brigadeiros. Consegui colocar Rodrigo no colégio Mestre Alencar. Mensalidade de 420 na época. Hoje seriam uns 1.200 reais. Era o melhor colégio particular da região. Ele passou em terceiro lugar. Lembro que quando vi o nome dele na lista, sentada naquele pátio cheio de pais comemorando, eu chorei. Chorei tanto que a diretora veio perguntar se estava tudo bem. Está, senhora. Está tudo perfeito. Rodrigo cresceu. Virou um rapaz bonito, inteligente, responsável. Todo mundo elogiava. Que menino educado, Helena. Parabéns. E eu sentia que tinha valido a pena. Cada faxina, cada noite sem dormir. Tudo valeu. Aos 17, ele me disse que queria fazer administração. Federal era difícil, precisava de cursinho. Cursinho custava 680 reais por mês. Não pensei duas vezes. Vendi meu colar de ouro. O único que eu tinha. Herança da minha mãe. 3 correntes entrelaçadas com um pingente de cruz. Valia 3.200 reais na época. Vendi por 2.800 reais numa joalheria do centro. Com esse dinheiro paguei 6 meses de cursinho adiantado. Rodrigo passou, federal, administração, integral. Eu estava no trabalho quando ele me ligou gritando: "Mãe, eu passei, eu passei!" Pedi dispensa, saí correndo. Cheguei em casa e abracei meu filho tão forte que ele reclamou que estava sufocando. A gente dançou na sala. A gente comeu bolo de cenoura que eu fiz. A gente foi dormir feliz. Os 4 anos de faculdade foram os mais difíceis. Ele precisava de livros, xerox, passagem, roupa para a apresentação de trabalho, almoço na cantina. Ele tentou trabalhar, mas eu disse: "Não, filho, você foca nos estudos. O resto eu resolvo." E resolvi. Trabalhei que nem louca. Tinha dia que eu limpava 4 casas. Voltava com os pés inchados, joelho latejando, mas não reclamava. Porque quando eu via Rodrigo estudando na mesinha da sala, com aqueles livros grossos abertos, eu pensava: valeu a pena. Ele se formou em 2009, cerimônia de colação de grau num teatro grande. Ele de beca. Lindo. A formatura custava 2.400. Eu não tinha. Minha poupança estava zerada. Tinha pagado uma cirurgia de hérnia que eu precisei fazer e não podia esperar pelo SUS. Fui até a joalheria de novo. Vendi minha aliança de casamento. 2.600 reais. Paguei a formatura dele. Sobrou 200 reais que usei para comprar um terno para ele usar na cerimônia. Quando entregaram o diploma, quando chamaram Rodrigo Ferreira dos Santos, eu estava na 3ª fileira, sozinha, chorando. Ele olhou para mim, acenou. Sorriu, e naquele momento eu pensei que tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Rodrigo conseguiu emprego rápido, empresa boa, salário inicial de 2.800 reais. Ele ficou tão feliz. No primeiro salário, ele me deu 500 reais. "Mãe, é pouco, mas é o começo. Agora eu vou cuidar da senhora." Eu chorei. Guardei aquele dinheiro sem gastar. Guardei como lembrança. Ele começou a crescer na empresa. Virou assistente. Depois, analista. Depois, coordenador. O salário foi subindo. 4.000 reais. Depois, 5.500 reais. Depois, 7.000 reais. Conheceu a Patrícia numa festa da empresa. Ela era da área de marketing. Bonita, comunicativa, usava roupa da moda. Ele ficou encantado. Começaram a namorar. Ela vinha em casa às vezes, sempre com aquele jeito meio superior. Olhava para os meus móveis velhos com um sorrisinho. "Que charmoso, dona Helena. Vintage." Vintage. Meus móveis não eram vintage. Eram velhos mesmo, porque eu nunca tive dinheiro para trocar. 2 anos depois, Rodrigo me chamou para conversar. "Mãe, eu e a Patrícia vamos casar." Eu abracei ele. "Que bom, filho, estou tão feliz." "E a gente está procurando apartamento, mas os preços estão absurdos. A gente achou um perfeito, 110 metros, 3 quartos, 2 vagas. Mas precisa de 35.000 reais de entrada." Silêncio. "Mãe, a senhora conseguiria ajudar? Sei que é muito, mas
É que a gente realmente quer começar a vida direito. Olhei para o meu filho, 31 anos, formado, empregado, ganhando bem, e ainda assim pedindo dinheiro para mim. Mas eu pensei, é a última vez. Depois disso ele está estabilizado, casado, independente. É a última vez. Vendi a kitnet que eu herdei da minha tia Carmen. Valeria 120 mil, mas estava precisando de reforma. Vendi por 90 mil reais. Dei 35 mil reais para Rodrigo. Guardei o resto na poupança, para emergências. O casamento foi lindo. Igreja cheia, buffet com comida francesa, Patrícia de vestido importado. Eu estava na segunda fileira, de saia cinza e blusa branca. A única roupa boa que eu tinha. Durante o brinde, Rodrigo fez um discurso. Agradeço a minha mãe, que sempre esteve comigo, que me ensinou o valor do trabalho. Essa vitória é nossa, mãe. Todo mundo aplaudiu. E eu chorei, de novo, porque naquele momento eu realmente acreditei que tinha acabado, que agora ele era adulto, que não ia mais precisar de mim. Como eu estava enganada. Isabela nasceu 1 ano depois do casamento. Eu estava na sala de espera do hospital quando Rodrigo saiu com aquele sorriso de orelha a orelha. Mãe, é menina, uma princesa. Abracei meu filho, minha primeira neta. Pensei, agora sim, agora a família está completa. Agora eles vão se virar sozinhos e eu posso finalmente descansar. Mas não foi assim que aconteceu. Nos primeiros meses, eu ajudava com o que podia. Levava marmita. Ficava com a Isabela para a Patrícia poder dormir. Coisas normais que a avó faz. Até que um dia, Rodrigo me ligou. Mãe, a gente está precisando colocar a Isabela numa escolinha, aquela Primeiros Passos, perto de casa. É 890 por mês, mas esse mês está apertado. A senhora consegue ajudar? 890. Minha pensão era 3.100 reais na época, mas eu pensei, é temporário. Mês que vem, eles se organizam. Paguei. Mês seguinte. Mãe, desculpa, esse mês também está difícil. Isabela teve que fazer uns exames, gastamos mais que o esperado. Paguei de novo. No terceiro mês, eu perguntei, filho, quando vocês vão conseguir assumir? Logo, mãe. Logo. É que estamos nos ajustando ainda. Passaram 6 meses. Eu continuava pagando a escolinha. Quando Isabela fez 3 anos, Rodrigo apareceu em casa. Sentou no sofá velho da sala. Olhou para mim com aquela cara de cachorro sem dono. Mãe, a gente precisa conversar sobre uma coisa séria. Meu coração apertou. A gente quer colocar a Isabela numa escola melhor. Ela é inteligente, merece o melhor. Claro, filho, que bom que vocês vão poder dar isso para ela. É, mas é caro, 2.100 reais por mês. E a gente está com muitas despesas. O carro deu problema, o condomínio subiu, a Patrícia está com uns problemas de saúde, precisa de acompanhamento. Ele parou, me olhou. A senhora conseguiria ajudar? Só até a gente se estabilizar. Só até se estabilizar. Essa frase. Essa maldita frase que eu ouvi durante anos. Filho, eu ganho os 3.100 reais de pensão. Se eu pagar 2.100 da escola, sobram 1.000 reais para eu viver. Eu sei, mãe. Mas é que é minha filha. É sua neta. A senhora não quer que ela tenha o melhor? E aí estava, a armadilha perfeita. Porque como eu podia dizer não? Como eu podia olhar para meu filho e dizer que não me importava com a educação da minha neta? Paguei. E foi só piorando. 6 meses depois. Mãe, precisa colocar a Isabela num plano de saúde bom. Esse do meu trabalho é muito ruim. 680 a mais. 1 ano depois. Mãe, a Patrícia está grávida de novo. Mas perdemos o bebê. Foi difícil. Ela está precisando de terapia. A senhora pode ajudar com uns 800 reais por mês? Mais 800 reais. E assim foi. Pedido atrás de pedido. Sempre com aquela desculpa. É só até a gente se estabilizar. Até que há 3 anos, Rodrigo me chamou para uma conversa. Mãe, vamos ser sinceros.
A senhora está me ajudando de forma desorganizada. Todo mês é uma coisa diferente. Vamos fazer o seguinte. A senhora transfere um valor fixo. Assim fica mais fácil para todo mundo se organizar. Fixo de quanto? 7.500 royals. Isso cobre a escola da Isabela, que agora é 2.800 royals, o plano de saúde da família, 1.950, e uns 2.750 para outras coisas. Respirei fundo. Filho, minha pensão é 4.200 reais. Com o aluguel da kitnet dá 6.000. Se eu te der 7.500, não sobra nada para mim. Mas, mãe, a senhora tem aquela poupança, não tem? Gelei. A poupança é para emergências. Eu sei, mas isso é uma emergência. Isabela precisa de educação. A gente precisa de saúde. A senhora quer que a gente passe necessidade? E lá estava eu de novo, presa. Aceitei. Comecei a tirar 1.500 reais da poupança todo mês para completar. Depois virou 2.000 reais. Depois, 3.250, porque os pedidos extras continuaram. Mãe, o notebook da Isabela quebrou. 3.200 reais. Mãe, preciso trocar o pneu do carro. 1.800 reais. Minha poupança ia derretendo. E eu ia desaparecendo. Parei de comprar roupa. A última peça que comprei foi há 4 anos. Uma blusa no brechó. 15. Parei de sair. Teatro? Viagem? Restaurante? Nem pensar. Comia arroz com ovo. Macarrão com molho de tomate. Quando tinha luxo, frango. Meu joelho doía. Precisava de fisioterapia. Mas custava 120 a sessão. Não tinha. Meu dente quebrou. Dentista queria 890 para arrumar. Não tinha. Fiquei com o dente quebrado. Enquanto isso, Rodrigo e Patrícia postavam foto em restaurante caro, no cinema, no shopping, com roupa nova. Isabela com brinquedo importado. E eu? Eu estava sumindo, virando sombra. Até aquele domingo, até aquela frase da Isabela, até aquela risada do Rodrigo, até a mensagem: Mãe, não esquece da conta de amanhã. Como se eu fosse um boleto, uma obrigação, um banco. E foi aí, olhando para aquela mensagem na tela do celular velho, sentada na minha cama que range, no meu quarto com infiltração, que eu entendi. Eu não era mãe para ele, eu era recurso. Meus dedos tremeram quando digitei: Te vira. Mas pela primeira vez em 3 anos, não, em 33 anos, eu senti que tinha feito a coisa certa. Porque sabe o que é mais triste nisso tudo? Não foi o dinheiro. Foi perceber que meu filho nunca perguntou como eu estava. Nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa. Nunca notou que eu estava usando a mesma roupa há anos. Nunca viu que eu estava emagrecendo porque comia mal. Nunca percebeu o dente quebrado. Ele só me via quando precisava de dinheiro. E isso matou algo dentro de mim. Então, quando apertei enviar naquelas 2 palavras, te vira, não foi raiva. Não foi vingança, foi sobrevivência. Eu estava me salvando. E se isso significava que Rodrigo ia ter que finalmente se virar sozinho, então que assim fosse. Porque eu cansei de me sacrificar por alguém que nem notava que eu existia. Desliguei o celular, deitei na cama e dormi. Pela primeira vez em décadas, dormi sem aquele peso no peito, sem aquela angústia. Sem aquele medo constante de não ter o suficiente. Porque naquela noite, pela primeira vez, eu escolhi ter o suficiente para mim. E o que aconteceu no dia seguinte foi a prova de que eu tinha tomado a decisão certa. Só que de um jeito que eu jamais imaginei. Terça-feira, 10h38 da manhã. Eu estava na cozinha fazendo chá de camomila quando o celular começou a tocar de novo. Olhei para a tela. Rodrigo. Pela 50ª vez. Dessa vez, atendi. Alô? Mãe, finalmente! A voz dele saiu num grito desesperado. Onde a senhora estava? Por que não atende o telefone? Estava ocupada. Ocupada? Mãe, a escola ligou, o cheque voltou. Isabela não pode assistir aula. Eles estão ameaçando suspender a matrícula. Tomei um gole do meu chá. Quente. Reconfortante. E? Silêncio do outro lado. Como assim e? Mãe, é sua neta.
Eu sei quem é minha neta, Rodrigo. E sei que você é o pai dela. Ganha 9.000 reais por mês. Certamente consegue resolver. Não é tão simples assim. A senhora sabe que o dinheiro não sobra. Eu dependo dessa transferência que a senhora faz. Dependia. Outro silêncio. Mais pesado. Mãe, a senhora está com algum problema? Está se sentindo bem? E lá vinha. A tática. Fingir que eu estava doente. Senil. Confusa. Estou perfeitamente bem, filho. Aliás, melhor do que estive nos últimos 3 anos. Então por que não fez a transferência? A senhora sempre faz. Dia 15 de todo mês. Porque cansei. Cansei? Cansei? A voz dele subiu de tom. Mãe, a senhora não pode simplesmente cansar. Tem uma criança envolvida. A Isabela não tem culpa de nada. Respirei fundo. Você tem razão. Isabela não tem culpa de nada. Ela é uma criança, que está sendo criada pelos pais, que são vocês, não eu. Mas a senhora sempre ajudou. E agora parei. Ouvi ele respirar pesado do outro lado. Depois, a voz da Patrícia ao fundo. Deixa eu falar com ela. Barulho de telefone mudando de mão. Dona Helena. A voz da Patrícia saiu falsamente doce. A senhora está chateada por causa de ontem, não está? Olha, eu já conversei com a Isabela. Ela é criança, não sabia o que estava falando. Não estou chateada, Patrícia. Então por que está fazendo isso? A senhora sabe que a gente conta com essa ajuda. E eu contava com respeito. Parece que nenhum de nós vai receber o que esperava. Respeito. A senhora está usando uma criança como moeda de troca por causa de... Não estou usando ninguém como moeda de troca. Estou apenas parando de ser usada como caixa eletrônico. Silêncio gelado. Depois, a voz dela mudou completamente. Ficou dura, cortante. A senhora é egoísta. Sempre foi. Vive nessa posição de coitada, de mártir, mas na hora que a família precisa de verdade, mostra quem realmente é. Está certa. Sou egoísta. E vou continuar sendo. Agora, com licença, meu chá está esfriando. Desliguei na cara dela. As mãos tremiam. O coração batia rápido. Mas dentro de mim, tinha uma sensação estranha. Algo entre medo e... liberdade. O celular tocou de novo. Número desconhecido. Atendi. Alô, senhora Helena? Aqui é da Secretaria do Colégio Santa Cecília. Estamos ligando para confirmar. A senhora não vai mais ser responsável financeira pela aluna Isabela? Correto. Nunca fui responsável oficial. Apenas ajudava. E a ajuda acabou. Entendo. Então vamos manter apenas o senhor Rodrigo como responsável? Isso. Perfeito. Só informando que o pagamento está em atraso há 2 dias e precisamos regularizar até amanhã, quarta-feira, às 12 horas. Caso contrário, a aluna ficará impedida de frequentar as aulas até a quitação. Compreendo. Mas isso é com o pai dela. Sim, senhora. Já informamos ele. Só estávamos confirmando com a senhora porque geralmente eu pagava, mas não pago mais. Obrigada. Desliguei. 3 minutos depois, outro número desconhecido. Senhora Helena, aqui é da Unimed. Estamos em contato sobre o plano familiar em nome do senhor Rodrigo Ferreira. O pagamento está em atraso e... Não sou responsável por esse plano. Mas, senhora, aqui no sistema consta que os últimos 36 pagamentos foram feitos via transferência da sua conta. Foram, mas eram ajuda temporária, que acabou. Favor entrar em contato com o titular. Sim, senhora. Só informando que em caso de não regularização em 48 horas, o plano será suspenso e... Entendido. Obrigada. Desliguei de novo. Sentei na cadeira da cozinha. Olhei pela janela. Lá embaixo, a rua estava movimentada. Gente indo e vindo, vivendo suas vidas, resolvendo seus problemas. Como Rodrigo deveria estar fazendo. O WhatsApp começou a pipocar. Patrícia, 11/3. A senhora é uma pessoa horrível. Está destruindo essa família por orgulho. Espero que consiga dormir à noite sabendo que sua neta está sofrendo por causa da sua birra. Rodrigo, 11/7. Mãe, por favor,
Me liga. A gente precisa conversar direito. Não é assim que se resolve as coisas. Número desconhecido. 11:15. Um áudio de Isabela. Voz chorosa. Vovó, a professora disse que eu não posso ficar na escola se o papai não pagar. Vovó, por favor. Eu prometo que não falo mais que você é chata. Eu gosto de você. Por favor. Isso doeu. Não vou mentir. Doeu como uma facada. Mas respirei fundo, porque eu sabia. Isabela estava sofrendo, sim. Mas quem estava fazendo ela sofrer não era eu. Eram os pais dela. Que viviam acima das possibilidades. Que gastavam em besteira. Que me usavam como muleta financeira enquanto ostentavam nas redes sociais. Não respondi nenhuma mensagem. Às 14 horas, chegou mensagem no grupo da família. Rodrigo. Pessoal, preciso de uma ajuda urgente. Estou com um problema financeiro sério e preciso de 2.800 emprestados até sexta-feira. É para a escola da Isabela. Alguém pode me emprestar? Beatriz, minha irmã. Rodrigo, o que aconteceu? Pensei que você estava bem no emprego. Rodrigo. Estou. É que minha mãe sempre me ajudava com algumas contas e do nada ela parou. Agora estou desorganizado. Sempre me ajudava. Algumas contas. Do nada ela parou. Li aquilo 3 vezes. Ele estava reescrevendo a história, fazendo parecer que eu ajudava um pouquinho e do nada fiquei louca. Beatriz. Helena, o que está acontecendo? Me marcou no grupo. Respirei fundo. Digitei. Eu. O que está acontecendo é que durante 3 anos eu transfiro 9.250 por mês para o Rodrigo. Durante 5 anos, já foram 287.400 reais. Minha pensão é 4.200. Vocês fazem as contas. Cansei de tirar da minha poupança para sustentar um homem de 42 anos, formado, empregado. Acabou. Enviei. Silêncio no grupo. Depois. Beatriz. 287 mil reais? Tio Mário. Rodrigo, é verdade isso? Rodrigo. Não é bem assim. Minha mãe está exagerando. Foram ajudas que eu pedi emprestado. Eu. Emprestado? Me mostra um único comprovante de devolução. Um único. Silêncio de novo. Beatriz. Helena, você tem prova disso? Eu. Todos os comprovantes guardados. Cada transferência, cada Pix, cada depósito, 5 anos documentados. Rodrigo saiu do grupo, e foi nesse momento que eu percebi. Ele estava com medo, porque a verdade tinha vindo à tona. E agora, sem meu dinheiro, sem conseguir empréstimo com ninguém, ele estava verdadeiramente sozinho. E era exatamente assim que eu tinha ficado durante 3 anos. Sozinha. Sangrando minha poupança, comendo mal. Sem comprar nada para mim, enquanto ele jantava fora. Trocava de carro, ia ao cinema. Desliguei o celular de novo. Terminei meu chá. E pela primeira vez em muito tempo, abri a geladeira e pensei: hoje eu vou cozinhar algo gostoso, para mim, porque eu merecia. Quarta-feira, 16h20. Eu estava tirando um bolo simples do forno, daqueles de fubá com erva doce que minha mãe me ensinou a fazer, quando a campainha tocou. Insistente. 3 vezes seguidas. Olhei pelo olho mágico. Rodrigo e Patrícia. Ele de camisa social amarrotada, ela de calça jeans e blusa decotada, cabelo preso num rabo de cavalo. Os dois com cara de quem não dormiu direito. Respirei fundo. Abri a porta. Oi, mãe. A voz do Rodrigo saiu cansada, quase quebrada. Oi. A gente pode entrar? Dei espaço. Eles entraram. Patrícia olhou em volta com aquela cara de sempre, como se minha casa fosse um museu de horrores. Senta. Apontei para o sofá. Eles sentaram. Eu fiquei em pé, encostada na parede da sala. Rodrigo passou a mão no rosto. Mãe, a gente precisa conversar sério. Estou ouvindo. A senhora está bem? De saúde, assim? Estou ótima. É que esse comportamento não é normal. A senhora sempre foi tão presente, tão prestativa. E de repente resolvi parar de me matar para sustentar filho adulto?
Ele engoliu seco. Patrícia se mexeu no sofá. Dona Helena, com todo respeito, a senhora está fazendo isso por causa de domingo? Por causa do que a Isabela falou? Não. Então por quê? Porque cansei. Mas a senhora não pode simplesmente cansar. Patrícia levantou a voz. Tem responsabilidades. A Isabela foi suspensa da escola hoje. Suspensa. Está em casa chorando achando que a culpa é dela. A culpa não é dela. Exatamente, é da senhora. Olhei para Patrícia. Realmente olhei. Unha em gel impecável, cabelo com luzes recentes. Blusa de marca. Vi a etiqueta quando ela gesticulou. Sapato importado. Patrícia, quanto custa sua unha? Ela piscou. O quê? Sua unha. Quanto custa? Eu... não sei. Por quê? 120, não é? Gel com decoração. Você faz toda semana. 480 por mês só em unha. Silêncio. E o cabelo? Luzes, corte, escova. Quanto dá por mês? Uns 600? Dona Helena, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque enquanto você gasta 100 por mês em estética, eu estava comendo macarrão com molho de tomate para sobrar dinheiro para pagar a escola da sua filha. Rodrigo se levantou. Mãe, não é justo colocar assim. Não é justo? Olhei para meu filho. Rodrigo, você trocou de carro há 6 meses. SUV 0. Quanto custou? Isso é diferente. 185 mil. Eu vi quando você postou. Conquista nova, você escreveu. Conquista com dinheiro de quem? Eu trabalho. Eu ganho meu salário. E o que você faz com ele? Porque na 9. 000 líquidos por mês daria para pagar escola, plano de saúde, condomínio, mercado e ainda sobrar. Mas de alguma forma, não sobra nada. Nunca sobra. Porque vocês gastam tudo. Patrícia cruzou os braços. A gente tem direito de viver bem. A gente trabalha. E eu não trabalhei? 52 anos de trabalho. E vivo com 750 reais por mês depois de pagar minhas contas e sustentar vocês. 750 reais, Patrícia. É menos do que você gasta no salão. Ela abriu a boca. Fechou. Não saiu nada. Rodrigo sentou de novo. Passou as mãos no cabelo. Mãe, eu não sabia que estava tão apertado assim para a senhora. Não sabia porque nunca perguntou. Eu achei que a senhora tinha condições. Tinha. Uma poupança que eu e seu pai juntamos em 30 anos de casamento. Sabe quanto tinha nela quando você começou a pedir ajuda fixa? Silêncio. 134 mil reais. Sabe quanto tem agora? 17.400 reais. Em 3 anos, Rodrigo. 3 anos sangrando minha segurança para bancar a vida boa de vocês. Ele ficou branco. Patrícia se levantou. Tá, já entendi. A senhora quer fazer chantagem emocional. Quer que a gente se sinta culpado. Parabéns, conseguiu. Mas no final, quem vai sofrer é a Isabela. E a senhora vai carregar isso na consciência. Algo dentro de mim estourou. Sabe o que eu vou carregar na consciência, Patrícia? Minha voz saiu firme, dura. Nada. Porque eu fiz tudo o que uma mãe, uma avó poderia fazer. E mais. Muito mais. Eu me esvaziei, me quebrei, vendi aliança, vendi herança, passei fome, tudo para dar conforto para vocês. Dei um passo na direção dela. E sabe o que eu recebi em troca? Humilhação, desrespeito, uma neta que me chama de velha chata, um filho que só me procura quando precisa de dinheiro e uma nora que me trata como se eu fosse empregada. Eu nunca... Patrícia começou. Nunca? Você nunca olhou para os meus móveis com desprezo? Nunca revirou os olhos quando eu chegava? Nunca sussurrou para o Rodrigo que eu era cansativa? Porque eu ouvi, Patrícia. Aquele dia que você achou que eu estava no banheiro. Eu ouvi. Ela ficou vermelha. Rodrigo se levantou de novo. Mãe, por favor, a gente vai dar um jeito de pagar a escola, de resolver as coisas, mas a senhora não pode simplesmente nos abandonar assim. Abandonar? Ri. Uma risada seca.
sem humor. Rodrigo, você tem 42 anos, é pai, é adulto. Não estou te abandonando, estou te deixando crescer. Mas não tem mais, acabou. Não vou mais transferir nada, não vou mais pagar nada. Meu dinheiro agora é meu, para mim viver, para mim ter dignidade. Patrícia pegou a bolsa. Vamos embora, Rodrigo. Não adianta conversar com ela. Está irredutível. Rodrigo me olhou, e pela primeira vez vi algo diferente nos olhos dele. Não era raiva, não era desespero, era medo. Medo de ter que se virar sozinho. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas Patrícia já estava na porta. Vamos logo. Ele me olhou mais uma vez, depois saiu. Fechei a porta atrás deles. Encostei a testa na madeira fria e chorei. Não de tristeza, não de arrependimento. Chorei de alívio, porque pela primeira vez em tanto tempo eu tinha colocado limites. Eu tinha dito não. Eu tinha escolhido a mim mesma. O celular vibrou. Mensagem do Rodrigo. A senhora vai se arrepender disso. Olhei para a mensagem e respondi. A única coisa que me arrependo é de não ter feito isso antes. Bloqueei o número dele, bloqueei o da Patrícia. Voltei para a cozinha. O bolo de fubá estava esfriando no balcão. Cheiro de infância, de simplicidade, de dias em que eu era feliz com pouco. Cortei uma fatia, sentei na mesinha da cozinha e comi devagar, saboreando cada pedaço, porque aquele bolo era meu, e ninguém ia tirar mais nada de mim. Quinta-feira de manhã. Acordei com o sol entrando pela janela. Olhei para o relógio. 8h15. Tinha dormido quase 9 horas seguidas, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite com o peito apertado. Levantei, fiz café, sentei na sala com a xícara quente nas mãos e percebi. Estava em paz. Não era felicidade completa. Ainda doía. Ainda tinha aquele buraco no peito quando pensava no Rodrigo, na Isabela, mas era diferente. Era uma dor limpa, não aquela dor podre de ser usada. Terminei o café e olhei para o quarto. Para o guarda-roupa, para o baú de mogno lá no fundo. Levantei. Fui até lá. Puxei o baú para fora. Madeira escura, entalhes delicados nas laterais. Herança da minha avó Sebastiana. Ela me deu quando eu casei. Helena, guarda aqui as coisas importantes, as que você não quer perder. Abri. Cheiro de naftalina e madeira antiga. Dentro, envelopes organizados por ano. Elásticos segurando maços de papel. Peguei o envelope de 2020. Abri. Comprovantes de transferência. 15 folhas. Contei o total manuscrito na capa. 51.200, 2021. 56.800, 2022, 62.100, 2023, 58.900, 2024, até agora, 58.400, total 287.400, 287.400 reais. Passei os dedos pelos papéis, cada um representava uma escolha, uma renúncia, um pedaço da minha vida que eu entreguei achando que estava construindo algo, mas não estava construindo, estava sendo consumida. Embaixo dos envelopes tinha uma caixa de sapatos velha. Abri. Dentro, fotos. Rodrigo bebê. Rodrigo criança. Rodrigo adolescente. Rodrigo formando na faculdade. Em todas elas eu estava ao lado dele, sorrindo, orgulhosa. Mas tinha uma foto que me fez parar. Era do casamento dele. Eu na segunda fileira da igreja, de saia cinza e blusa branca. Rodrigo e Patrícia no altar, de costas para mim. Literalmente de costas. Olhei para aquela foto e entendi. Sempre foi assim. Eu sempre estive lá, atrás, sustentando. E eles sempre estiveram de costas, nem vendo. Coloquei a foto de volta. No fundo da caixa, embaixo de tudo, tinha um envelope pardo, mais grosso. Peguei, abri, escritura. Kitnet na Zona Norte. Rua das Acácias, 847, apartamento 203. Herança do Antônio. Ele comprou com o dinheiro da rescisão do primeiro emprego. Disse que era nosso plano B. Alugamos por anos. Hoje rende 1.800 reais por mês.
Valor de mercado atual, segundo a imobiliária, R$ 320 mil. Essa kitnet era para ser herança do Rodrigo. Estava no meu testamento. Quando eu morresse, passaria automaticamente para ele. Segurei a escritura, olhei para o papel amarelado e pensei: ele não merece. Não merece porque nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa. Nunca ofereceu ajuda. Nunca percebeu que eu estava me matando por ele. Só recebia e cobrava e reclamava quando eu não dava o suficiente. Peguei o celular. Pesquisei como doar imóvel em vida. Gastei a manhã inteira lendo. Descobri que posso fazer doação em vida para quem eu quiser, inclusive para instituições. Anotei 3 ONGs que trabalham com idosos abandonados. Liguei para as 3. Expliquei a situação. 2 se interessaram. Escolhi a Casa de Apoio Renascer. Fica em Madureira. Abriga 23 idosos que foram largados pelas famílias. Oferecem moradia, alimentação, atividades. Marquei visita para sexta-feira. Guardei a escritura de volta no baú. Mas antes de fechar, vi outra coisa lá no fundo. Um caderno velho. Capa azul desbotada. Peguei. Abri. Era um diário. Meu. De quando Rodrigo era pequeno. Comecei a ler. 15 de março de 2001. Rodrigo ganhou a primeira medalha na escola hoje. Português. Ele chegou em casa pulando de alegria. Me abraçou tão forte que quase caí. Disse: "Mãe, quando eu crescer, vou cuidar da senhora. Prometo." Meus olhos encheram de lágrimas. Continuei folheando. 22 de junho de 2003. Hoje fiz aniversário. 38 anos. Rodrigo juntou o dinheiro dele. Não sei de onde tirou. E comprou um batom para mim. Disse que eu merecia ficar bonita. Chorei. Chorei tanto que ele ficou assustado. Mais páginas. 10 de dezembro de 2007. Rodrigo disse que quando se formar vai comprar uma casa grande para a gente morar junto. Disse que nunca vai me deixar sozinha. Meu menino, meu filho do coração. Fechei o caderno. Aquele menino, onde foi que ele se perdeu? Quando foi que o Rodrigo que prometia cuidar de mim virou o Rodrigo que me usava como banco? Sentei no chão, com o caderno no colo, e entendi. Ele não mudou de uma hora para outra. Foi aos poucos. Pequenas coisas. No primeiro pedido de ajuda, eu disse sim, fácil demais. No segundo, também. No terceiro, percebi que estava virando hábito, mas não falei nada. E assim foi. Eu ensinei para ele que eu era inesgotável, que sempre teria mais, que ele nunca precisaria se preocupar porque a mãe resolvia. Eu criei o monstro. Mas agora eu ia desfazer. Peguei meu celular, entrei no Facebook, procurei o perfil da Patrícia. Pública, tudo aberto. Comecei a rolar. Semana passada, foto num restaurante japonês. Noite especial com o amor da minha vida. Aquele restaurante custa R$ 180 por pessoa, no mínimo. 2 semanas atrás, Isabela com tênis novo, Nike importado. Minha princesa merece o melhor. R$ 890 aquele tênis. Eu vi na loja. 3 semanas atrás. Patrícia no salão. Cuidando de mim porque eu mereço. Voltei mais no tempo. Julho deste ano, foto de viagem, praia, resort, férias em família que a gente estava precisando. Aquilo me fez parar. Julho. O mês que Rodrigo me ligou dizendo que estava muito apertado e precisava de 3.000 extras. Eu tirei da poupança. Enquanto isso, eles estavam num resort. Salvei as fotos. Todas. Continuei investigando. Entrei no Instagram do Rodrigo. Março. Foto do carro novo. Conquista suada com meu dinheiro. Fevereiro. Foto com relógio novo no pulso. Um Tecnos. 2.400 ROAs no site oficial. Janeiro. Foto em churrascaria rodízio. Começando o ano com tudo. E todo mês, sem falta, eu transferindo 9.000 e pouco. Salvei tudo. Imprimi tudo na lan house da esquina. Custou R$ 18. Voltei para casa com uma pasta cheia de provas. Coloquei tudo em cima da mesa da sala. Fotos, comprovantes, extratos, o diário antigo. Olhei para aquilo tudo e pensei,
Se algum dia ele vier com acusação, com chantagem emocional, com "você é uma mãe má", eu tenho munição, eu tenho a verdade. E a verdade era simples. Enquanto eu vivia com 750 por mês, eles ostentavam com meu dinheiro nas redes sociais. Guardei tudo de volta no baú. Fechei. E naquele momento tomei uma decisão. A kitnet não ia mais ser herança do Rodrigo, ia ser doada para quem realmente precisava, para idosos que, como eu quase fui, foram abandonados pelos filhos. E se isso fazia de mim uma mãe má, então que fosse. Porque ser mãe boa não me levou a lugar nenhum, só me levou à beira do abismo. E agora, pela primeira vez, eu estava recuando, estava me salvando, e ninguém ia me fazer sentir culpa por isso. Sexta-feira, 10 horas da manhã, estava na porta da Casa de Apoio Renascer, prédio de 3 andares, pintado de amarelo claro, com varandas cheias de plantas. Cheiro de comida caseira vindo de dentro. Toquei a campainha. Uma senhora de uns 50 anos, cabelo grisalho preso em coque, abriu a porta. Dona Helena? Sou eu. Entre, por favor. Sou Carmen, a coordenadora. Entrei. Sala ampla, limpa. Sofás velhos, mas bem cuidados. Televisão ligada no canal de notícias. 3 idosos sentados assistindo. Um deles acenou para mim. Vem, vou te mostrar o lugar. Seguimos por um corredor. Carmen ia explicando. Aqui temos 23 moradores, maioria abandonada pela família. Alguns vieram do hospital, alta médica, mas sem lugar para ir. Outros a própria família trouxe e nunca mais voltou. Paramos numa sala de atividades. 2 senhoras faziam crochê. Um senhor jogava dominó sozinho. A gente oferece 3 refeições por dia, atividades, acompanhamento médico quando precisa. Mas é tudo na base da doação. Não recebemos verba pública. Olhei em volta. Era simples, mas tinha carinho. Tinha dignidade. E como vocês se mantêm? Doações. Algumas pessoas contribuem mensalmente, outras doam alimentos. Temos uma vaquinha online também, mas é sempre apertado. Esse mês mesmo, não sei se vamos conseguir pagar o aluguel. Meu coração apertou. Quanto é o aluguel? 3.200. O dono é gente boa, sempre dá uns dias a mais, mas não pode abusar, né? Pensei na minha kitnet. 1.800 reais de renda mensal. Não pagaria o aluguel total daqui, mas ajudaria. Carmen, se eu doar um imóvel para a ONG, vocês conseguem administrar? Alugar e usar a renda? Os olhos dela brilharam. Conseguimos sim. Nossa tesoureira é contadora. Ela cuida de tudo direitinho. Mas, você quer mesmo doar? Quero. Uma kitnet. Rende 1.800 reais por mês. Ela segurou minha mão. Filha, você não tem noção do que isso significa pra gente. É quase o aluguel inteiro. Sorri. Tenho noção. E é exatamente por isso que quero fazer. Ela me abraçou. E eu, que há dias não recebia um abraço sincero, desabei. Chorei no ombro daquela mulher que eu tinha acabado de conhecer. Tá tudo bem, filha. Tá tudo bem. Quando me soltou, enxuguei as lágrimas. Desculpa. Não pede desculpa. Aqui é lugar de acolher. Quer conversar? Contei tudo. A história com Rodrigo. O dinheiro, a humilhação, a decisão. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, suspirou. Sabe quantos dos nossos idosos aqui estão nessa situação? Filhos que só apareciam quando precisavam de dinheiro. Quando acabou, abandonaram. É tão comum assim. Mais do que você imagina. Tem o seu Orlando ali, 81 anos. Criou 4 filhos sozinho. Hoje nenhum atende o telefone dele. Tem a dona Iracema, 74. Trabalhou a vida inteira numa fábrica. Deu tudo pros filhos. Quando ficou doente, levaram ela para o hospital e nunca mais voltaram. Foi a gente que buscou. Olhei para aquelas pessoas, cada uma com sua história, cada uma abandonada. Eu quase fui uma delas. Mas você não é. Você ainda tem saúde, ainda tem lucidez.
E mais importante, ainda tem a chance de viver sua vida. Não deixa essa chance passar, filha. Saí de lá com um propósito renovado. Passei num cartório. Peguei informações sobre doação em vida. Precisava de 3 coisas: escritura original, documentos pessoais e a presença de um representante legal da ONG. Marquei para terça-feira da semana seguinte. Voltei para a casa de ônibus. No trajeto, vi uma mulher da minha idade com uma sacola de compras do supermercado, cheia de coisas boas: queijos, vinhos, frutas importadas. Pensei, quando foi a última vez que eu comprei algo bom assim, para mim? Desci 2 pontos antes. Entrei num supermercado. Andei pelos corredores com calma. Peguei coisas que eu nunca comprava: um queijo brie, uvas importadas, um vinho de 45 chocolate belga, café especial. No caixa, deu 187. Hesitei, mas respirei fundo e passei o cartão. Aquele dinheiro era meu, eu podia gastar comigo. Em casa, arrumei tudo na geladeira. Olhei para aquelas coisas bonitas nas prateleiras e sorri. Cortei um pedaço do queijo, comi devagar, saboreando. Estava delicioso. Abri o vinho, servi uma taça. Sentei na varanda do meu apartamento, 2 metros quadrados de varanda, mas era minha, e fiquei ali, bebericando vinho, olhando a rua lá embaixo. Foi quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Helena, aqui é Simone, da portaria do condomínio Jardim das Américas. O condomínio do Rodrigo. Oi, Simone. Desculpa ligar. É que, bem, a senhora sempre foi muito educada comigo. E eu acho que a senhora precisa saber de uma coisa. Meu estômago embrulhou. O que aconteceu? O Rodrigo e a Patrícia tiveram uma discussão enorme ontem, a noite toda. A gente ouvia lá da portaria. Ela gritando que ele era incompetente, que não sabia administrar dinheiro, que ia voltar para a casa da mãe dela. Fechei os olhos. E hoje de manhã ela saiu com 2 malas, levou a Isabela. Foi pro apartamento da mãe dela, aqui mesmo no condomínio. Entendo. Dona Helena, eu não sei o que aconteceu entre vocês. Mas o Rodrigo está acabado. Hoje ele saiu às 6 da manhã. Voltou a 1 hora, com sacolas do mercado. Mas assim, coisas básicas, sabe? Arroz, feijão, macarrão, nada daquelas compras grandes que eles faziam. Respirei fundo. Obrigada por me avisar, Simone. De nada. E torço pela senhora. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. Rodrigo estava sozinho. Patrícia tinha ido embora. E ele estava comprando arroz e feijão. Uma parte de mim, aquela parte mãe que não morre nunca, sentiu vontade de ligar para ele, de perguntar se estava bem, de oferecer ajuda. Mas eu não liguei, porque ajudar agora seria voltar ao ciclo. Seria ensinar para ele que ele podia fazer qualquer coisa, me tratar de qualquer jeito, que no final a mãe sempre estaria lá para resolver. Então eu fiquei sentada na minha varanda. Bebi meu vinho de 45 Harris, comi meu queijo brie e deixei meu filho adulto aprender a se virar sozinho, pela primeira vez. Porque ninguém aprende a nadar se alguém está sempre segurando. E eu tinha segurado tempo demais. Agora era a hora dele descobrir que tinha pernas e que elas funcionavam, mesmo sem mim. Domingo, 10 dias depois do Te Vira. Eu estava na cozinha fazendo pão caseiro. Tinha comprado farinha boa, aquela especial, e estava me permitindo esses pequenos luxos, quando o celular tocou. Rodrigo. Hesitei, mas atendi. Alô? Mãe. A voz dele estava diferente, cansada, mansa, quebrada. A gente pode conversar? Estamos conversando. Não, pessoalmente, por favor, preciso muito falar com a senhora. Silêncio. Mãe, eu sei que errei, sei que fui cego, mas preciso da senhora. A Isabela está sofrendo. Ela chora todo dia perguntando pela vovó. E eu não sei mais o que fazer. Respirei fundo. Onde você quer conversar? Venha almoçar aqui em casa amanhã, segunda, 12h. Por favor, vou fazer aquele macarrão que a senhora gosta. A gente conversa com calma, em família. Em família.
alguma coisa no meu peito apertou. Porque no fundo, muito no fundo, eu ainda queria acreditar que existia salvação. Que meu filho podia mudar. Que a gente podia reconstruir. Tá bom, eu vou. Obrigado, mãe. Sério. Obrigado. Desliguei. Olhei para a massa do pão crescendo na tigela e pensei: tomara que não seja armadilha. Segunda-feira, 11h50. Desci do ônibus em frente ao condomínio Jardim das Américas. Prédio alto, vidros espelhados, jardim na entrada. Portaria com 3 seguranças. Simone estava lá. Acenou para mim. Eu acenei de volta. Subi de elevador. 10º andar. Apartamento 1003. Toquei a campainha. Rodrigo abriu. Barba por fazer. Camisa amarrotada. Olheiras profundas. Oi, mãe. Entra. Entrei. E gelei. A sala estava cheia. Patrícia sentada no sofá, de braços cruzados. Dona Silvia, mãe dela, ao lado. Beatriz, minha irmã, na poltrona. Cunhado dela, Mário, na outra. E Isabela no chão, brincando com um tablet. Uma emboscada. Todos olharam para mim. Oi, Helena. Beatriz levantou e me deu um beijo na bochecha. Que bom que você veio. Não sabia que era reunião. É que a gente achou melhor conversar em família. Resolver isso de uma vez. Resolver isso de uma vez. Quer dizer, me pressionar até eu ceder. Senta, mãe. Rodrigo puxou uma cadeira para mim na mesa de jantar. Sentei. Todos se posicionaram ao redor. Isabela veio até mim, olhos vermelhos de tanto chorar. Oi, vovó. Oi, amor. Vovó, você ainda tá brava comigo? O coração partiu. Mas eu sabia. Estavam usando ela. Não estou brava com você, meu amor. Nunca estive. Então por que você não vem mais aqui? Olhei para Rodrigo, para Patrícia. Eles desviaram o olhar. Porque às vezes os adultos precisam resolver umas coisas antes, tá bom? Ela assentiu e voltou para o tablet. Rodrigo serviu água para todo mundo. Sentou na cabeceira. Bom, a gente está aqui porque essa situação precisa ser resolvida. Faz 10 dias que minha mãe cortou a ajuda financeira que dava para a gente, e isso causou vários problemas. Beatriz me olhou. Helena, é verdade que você transferia 9.000 por mês para ele? É. Murmúrios ao redor da mesa. Dona Silvia pigarreou. Dona Helena, com todo respeito, mas a senhora criou uma dependência. Não é saudável para nenhum dos dois. Olhei para ela. Unha feita, cabelo de salão, roupa de marca. Concordo. Ela piscou. Concorda? Sim, criei uma dependência. Por isso parei. Patrícia se inclinou para a frente. Mas a senhora não pode simplesmente parar do nada. Tem uma criança envolvida. A Isabela ficou sem escola, sem plano de saúde. E o pai dela? Não ganha salário? Ganha, mas... Então o pai dela que pague. Silêncio tenso. Mário, meu cunhado, limpou a garganta. Helena, olha, eu entendo sua indignação, mas você não acha que está sendo radical demais? Radical é sustentar filho adulto enquanto passo fome. Beatriz suspirou. Helena, ninguém sabia que você estava passando por isso. Porque ninguém perguntou. Rodrigo bateu a mão na mesa. Eu perguntava. Sempre perguntava como a senhora estava. Perguntava? Quando? Toda vez que a gente se falava. Rodrigo, nas últimas 20 ligações que você me deu, todas as 20 foram pedindo dinheiro. Em nenhuma você perguntou como eu estava. Nenhuma. Ele abriu a boca. Fechou. Não saiu nada. Patrícia se levantou. Tá bom. Já entendi. A senhora quer que a gente se humilhe. Quer que a gente implore. É isso? Não. Quero que vocês assumam a vida de vocês. A gente está assumindo, mas precisa de tempo. Tiveram 10 anos. Não foi suficiente? Ela ficou vermelha. A senhora é uma pessoa horrível, egoísta. Usa a neta como arma e ainda se acha a vítima. Levantei. Calmamente, abri a bolsa, tirei um envelope, coloquei em cima da mesa. O que é isso? Rodrigo perguntou. Abra. Ele abriu.
Tirou os papéis, começou a folhear. Fotos dele e da Patrícia em restaurantes caros, no resort, com roupas de marca, comprovantes de transferências, extratos bancários, todos os papéis que eu tinha juntado. O rosto dele foi perdendo a cor. Beatriz pegou uma foto. Isso aqui é em Cancún? Rodrigo não respondeu. Peguei uma das fotos. Essa viagem foi em julho deste ano. Sabe quanto você me pediu emprestado naquele mês? 3.000 reais extras. Disse que estava apertado, que precisava de ajuda urgente. Coloquei a foto na mesa. Enquanto isso, vocês estavam num resort bebendo caipirinha. Dona Silvia pegou outro papel, um comprovante. 9.250. Todo mês? Todo mês, durante 3 anos. Mário apitou baixo. São mais de 300.000 reais. 287.400 para ser exata. Silêncio absoluto na sala. Patrícia estava branca. Rodrigo olhava para os papéis como se estivesse vendo um fantasma. Olhei para cada um deles. Vocês me chamaram aqui para fazer o quê? Para me convencer que eu sou uma mãe ruim? Para me pressionar a voltar a bancar a vida boa de vocês? Ninguém respondeu. Pois deixa eu deixar uma coisa clara. Minha voz saiu firme. Acabou. Não vai ter mais um centavo meu. Não para a escola. Não para plano de saúde. Não para nada. Rodrigo se levantou. Mãe. E mais. Peguei outro papel do envelope, a escritura da kitnet. Essa kitnet aqui, que era para ser sua herança, vou doar. Para uma ONG de idosos abandonados. O queixo dele caiu. Você não pode fazer isso. Posso, e vou. Terça-feira assino a doação. Patrícia gritou. Isso é vingança, pura vingança. Olhei para ela. Não, é justiça. Porque sabe o que eu descobri visitando aquela ONG? Descobri que tem idosos que vivem com 200 reais por mês, que dormem em albergues, que foram abandonados pelos filhos. E eu quase virei uma delas, quase acabei na miséria para bancar a ostentação de vocês. Peguei minha bolsa, e agora, se me dão licença, vou embora, porque diferente de vocês, eu tenho dignidade. Caminhei até a porta. Beatriz me seguiu. Helena, espera. Parei. Eu não sabia, juro. Se eu soubesse... Eu sei, Bia. Não estou brava com você. Ela me abraçou. Você está certa. Em tudo. Saí daquele apartamento. Entrei no elevador. E quando as portas se fecharam, respirei fundo. Tinham tentado me quebrar. Mas eu estava mais forte do que nunca, porque a verdade estava do meu lado. E a verdade, eventualmente, sempre vence. Terça-feira, 14h30. Estava no cartório. Carmen, da ONG, ao meu lado. O tabelião, um senhor de uns 60 anos, óculos na ponta do nariz, lia os documentos pela 3ª vez. A senhora tem certeza disso, dona Helena? É uma doação irrevogável. Não tem volta. Tenho certeza. Ele olhou para mim por cima dos óculos. E sua família? Está ciente? Está. E não aprovam, mas a decisão é minha. Ele assentiu. Entendo. Então vamos precisar que a senhora assine aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta. Foi quando a porta do cartório se abriu com força. Rodrigo, ofegante, suado, desgrenhado. Mãe, espera! O tabelião se levantou. Senhor, o senhor não pode entrar assim. Sou filho dela, preciso falar com ela. Olhei para Rodrigo. Ele estava diferente, mais magro. Olheiras profundas, roupa amarrotada. Fala! Ele se aproximou. Olhou para os papéis na mesa, para a escritura. Mãe, não faz isso, por favor. Por quê? Porque é minha herança. É tudo que vai sobrar do meu pai. Era, não é mais. Mãe, eu sei que eu errei, mas isso é cruel demais. Levantei. Olhei para meu filho nos olhos. Cruel? Você quer saber o que é cruel, Rodrigo? Peguei minha bolsa, tirei outro envelope. O último. Cruel é uma mãe vender a aliança de casamento para pagar sua formatura. Cruel é comer macarrão com molho de tomate todo dia para sobrar dinheiro para te dar.
Cruel é viver com 750 ares por mês enquanto você posta foto em restaurante caro. Joguei o envelope na mesa. Fotos caíram. Todas as evidências. Cruel é ouvir a própria neta me chamar de velha chata e o pai dela rir. Cruel é receber mensagem cobrando a conta de amanhã como se eu fosse boleto. Rodrigo olhou para as fotos, as mãos tremendo. Mãe, eu não percebi que estava tão ruim assim para a senhora. Não percebeu porque não quis ver. Ele caiu de joelhos, literalmente. No chão do cartório. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu prometo que vou mudar. Prometo que vou ser melhor. Mas não tira isso de mim. É tudo que eu tenho do meu pai. Olhei para ele. Meu filho, de joelhos, implorando, e algo dentro de mim quebrou de vez. Rodrigo, levanta! Não vou levantar até a senhora prometer que não vai assinar isso. Levanta, eu disse. Ele continuou ali. Então eu me abaixei. Fiquei na altura dele. Escuta bem o que eu vou falar. Você não tem nada do seu pai. Sabe por quê? Porque seu pai morreu dando tudo por essa família. Morreu trabalhando, morreu se matando para dar conforto para a gente. E você? Você só soube receber, nunca soube honrar. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Essa kitnet? Seu pai comprou com suor, com sacrifício, para ser nosso porto seguro. E eu ia deixar para você porque achei que você merecia. Mas você sabe o que você fez? Transformou esse porto seguro numa fonte de exploração. Sangrou ele até secar. Levantei. Então não. Você não merece essa herança, porque você não tem ideia do que ela representa. Rodrigo continuava de joelhos, chorando. O tabelião tossiu, constrangido. Dona Helena, a senhora quer dar alguns minutos para conversar com seu filho? Não precisa. Sentei na cadeira, peguei a caneta. Mãe, não. Assinei. Primeira assinatura. Por favor. Segunda assinatura. Eu imploro. Terceira assinatura. Coloquei a caneta na mesa. Pronto, está feito. Rodrigo soluçou, um som gutural de desespero puro. Carmen se aproximou dele. Filho, levanta, vem. Ela o ajudou a levantar. Ele estava destruído. O tabelião juntou os papéis. A doação está registrada. A kitnet agora pertence à Casa de Apoio Renascer. Parabéns, Dona Helena. É um gesto lindo. Olhei para Rodrigo. Ele me encarava com uma mistura de raiva, tristeza e desespero. Por quê, mãe? Por quê? Porque você precisa aprender que nada nessa vida é garantido. Que tudo precisa ser conquistado. Com trabalho, com respeito, com dignidade. Coisas que você esqueceu. Eu vou processar. Vou brigar por essa herança. Pode tentar, mas está tudo legal. A kitnet é minha, e eu posso fazer o que quiser com ela, inclusive doar. Ele apertou os punhos. A senhora vai se arrepender disso. A única coisa que me arrependo é de não ter feito isso antes. Virei as costas e saí do cartório. Carmen veio atrás. Dona Helena, você está bem? Estou. Mas não estava. Minhas pernas tremiam, o coração acelerado, a respiração descompassada. Sentei num banco na calçada. Carmen sentou ao meu lado. Foi difícil? Foi. Mas você fez a coisa certa. Eu sei. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois ela falou. Sabe o que essa kitnet vai fazer pela gente? Vai garantir que 23 idosos tenham onde dormir, onde comer, onde envelhecer com dignidade. Você salvou 23 vidas hoje. Olhei para ela. E quase perdi a minha fazendo isso. Mas não perdeu. Você se salvou também. Ela tinha razão. Porque pela primeira vez em décadas, eu tinha escolhido onde colocar meu amor. E tinha escolhido colocar em quem merecia, não em quem exigia por obrigação. Voltei para casa de ônibus. Rodrigo tinha me ligado 17 vezes. Não atendi nenhuma. Entrei no apartamento. Tranquei a porta. Sentei no sofá. E finalmente deixei sair.
Chorei. Chorei muito. Não de tristeza, não de arrependimento. Chorei de alívio, porque tinha acabado. A tortura tinha acabado. O ciclo tinha sido quebrado. Eu era livre. O celular tocou de novo. Dessa vez atendi. Alô? Helena? Aqui é a Beatriz. Oi, Bia. Eu soube do que aconteceu no cartório. O Rodrigo me ligou. Ele está muito mal. Eu imagino. Helena, você tem certeza do que fez? Absoluta. Silêncio. Depois ela falou, voz firme. Então eu te apoio. Porque você está certa. E eu devia ter te apoiado antes. Fechei os olhos. Obrigada, Bia. Você precisa de alguma coisa? Não, só precisava ouvir isso. Desliguei. Olhei pela janela. O sol estava se pondo. Céu laranja e rosa. Lindo. Peguei meu caderno velho, o diário, abri numa página em branco e escrevi: 07 de dezembro de 2025. Hoje eu me libertei. Hoje eu escolhi a mim. Doeu? Doeu. Mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou respirando de verdade. Rodrigo me odeia agora. Talvez me odeie para sempre. E tudo bem. Porque eu não posso mais viver para o amor de quem não me ama de volta. Não posso mais me esvaziar para preencher quem só sabe consumir. Minha mãe me ensinou a ser forte. Meu marido me ensinou a ser generosa. Mas ninguém me ensinou a ter limites. Então, eu aprendi sozinha, da pior forma. Mas aprendi. E agora? Agora eu vou viver. De verdade, para mim. Porque eu mereço. Fechei o caderno. E pela primeira vez em 33 anos, eu realmente acreditei nisso. Eu merecia. 6 meses depois. Maio de 2026. Acordei com o som das ondas batendo na areia. Abri a cortina do quarto. Mar azul, sol nascendo, céu limpo, João Pessoa, praia de Tambaú. Fazia 3 semanas que eu estava ali, hospedada numa pousada simples, mas aconchegante. 120 baús a diária. Café da manhã incluso. Desci para o café. Tapioca fresquinha, suco de caju, frutas. Sentei numa mesa na varanda com vista para o mar. Minha vida tinha mudado completamente. Depois que doei a kitnet, continuei recebendo minha pensão de 4.200 reais, sem ter que dar para ninguém. Todo mês sobrava. Pela primeira vez em anos, sobrava. Guardei um pouco e usei o resto para viver. Em janeiro fui para Gramado. Fiquei 1 semana. Vi o pôr do sol no Lago Negro, comi fondue, comprei chocolates, gastei 2.800 reais na viagem inteira. Em março, fui ao teatro. Assisti O Fantasma da Ópera. Poltrona boa, 180 reais. Chorei do início ao fim. Em abril, fiz amigas no grupo da terceira idade da igreja. A gente se reúne toda quinta-feira. Joga dominó, conversa, ri. E agora, em maio, estava ali, na praia. Lendo um livro, comendo bem, dormindo tarde, vivendo. O celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Dona Helena, aqui é da Escola Santa Cecília. Meu estômago embrulhou. Sim? A senhora poderia comparecer aqui amanhã? Precisamos conversar sobre a situação da Isabela. Eu não sou mais responsável por ela. Sabemos, mas é importante. A senhora poderia vir? Não estou em São Paulo. Estou viajando. Quando a senhora volta? Semana que vem. Pode ser na quarta-feira que vem, então? 10 horas? Suspirei. Pode. Desliguei. Tentei não pensar muito nisso. Aproveitei o resto da semana, mas no fundo, a preocupação estava lá. Quarta-feira seguinte voltei para São Paulo. Fui direto do rodoviária para uma escola. Entrei na secretaria. A diretora, a doutora Márcia, me recebeu. Dona Helena, obrigada por vir. O que aconteceu com a Isabela? Ela suspirou. Senta, por favor. Sentei. A Isabela está tendo dificuldades, notas caindo. Comportamento agressivo. Ela não é mais a mesma aluna. Meu coração apertou. E os pais? O senhor Rodrigo está fazendo o possível, mas a situação está difícil. A mensalidade atrasa constantemente.
Já acumulou 3 meses. 3 meses? Sim, 8.400 RARs. Estamos tentando ser flexíveis por causa da menina, mas tem limites. Respirei fundo. E a Patrícia? Não mora mais com eles. Se separaram há 4 meses. A Isabela fica com o pai. Fechei os olhos. Dona Helena. Sei que não é da minha conta, mas o senhor Rodrigo mencionou que vocês tiveram um desentendimento e que a senhora ajudava antes. Ajudava, não ajudo mais. Entendo, mas é uma criança. Ela está sofrendo. Chora na aula. Está isolada. Algo dentro de mim se retorceu. O que a senhora quer que eu faça? Nada que a senhora não queira. Só achei importante a senhora saber. Levantei. Obrigada por me avisar. Saí da escola com o coração pesado. No caminho para casa, parei num orelhão. Liguei para o Rodrigo. Tocou 6 vezes antes dele atender. Alô? Sou eu. Silêncio. Mãe? Sim. Eu não esperava. A escola me chamou. Sobre a Isabela. Silêncio de novo. Pesado. Rodrigo, a gente precisa conversar, mas não por telefone. Onde você está? No apartamento. Vou aí. Mãe, eu não sei se... Estou indo. Desliguei. Peguei o ônibus. Desci no Jardim das Américas. Subi. Toquei a campainha. Rodrigo abriu. E eu quase não o reconheci. Magro. Muito magro. Barba grande, mal feita, roupa velha, olheiras roxas. Oi, mãe. Oi. Entrei. O apartamento estava diferente, bagunçado. Louça suja na pia, sofá com manchas, cheiro de mofo. Desculpa a bagunça. Eu não tenho tido tempo de limpar. Sentamos à mesa da sala. Rodrigo, o que aconteceu? Ele passou as mãos no rosto. Tudo desmoronou, mãe. Tudo. Conta. E ele contou. Depois que eu cortei a ajuda, ele tentou se equilibrar, mas não conseguiu. Os gastos eram demais. Cortou o plano de saúde. Tentou negociar a escola, mas 3 meses acumulados era demais. Patrícia o culpou por tudo. Disse que ele era um fracasso, um incompetente, que dependia da mãe porque não sabia ser homem. Brigaram. Muito. Ela foi embora. Levou metade das coisas. Pediu divórcio. Isabela ficou com ele. Mas a menina estava sofrendo. Sentia falta da mãe. Sentia falta de mim. Estava confusa. No trabalho, Rodrigo começou a falhar. Atrasava, errava relatórios, perdeu a promoção que esperava. O carro? Vendeu. Para pagar dívidas. Mãe, eu entendi. Entendi tudo. A senhora tinha razão. Eu era um parasita. Sugava a senhora e nem percebia. Achava que era direito meu. Mas não era. Lágrimas desceram pelo rosto dele. E agora eu não sei mais o que fazer. Estou sozinho, com uma filha que está destruída, sem dinheiro, sem nada. Olhei para meu filho, e algo dentro de mim se partiu. Não de pena, mas de compaixão, porque ele finalmente tinha entendido. Finalmente tinha caído. E era necessário. Rodrigo, você quer mudar de verdade? Ele me olhou, olhos vermelhos. Quero, juro que quero. Então escuta, eu não vou voltar a te sustentar, nunca mais. Mas posso te ajudar de outra forma. Como? Vou pagar 3 meses da escola da Isabela, para regularizar. Mas com uma condição. Você faz planilha de gastos, todo mês. Me mostra onde o dinheiro está indo e corta tudo que é supérfluo. Ele assentiu, desesperado. E mais, você começa a terapia, para você. Para entender por que chegou aqui. Eu aceito. Aceito tudo. E a Isabela? Também precisa de ajuda. Pode vir passar os finais de semana comigo, para respirar, para ter um pouco de paz. Os olhos dele encheram de lágrimas de novo. Mãe, obrigado. Muito obrigado. Não me agradeça ainda, porque se você escorregar, se voltar aos velhos hábitos, eu sumo de novo, e dessa vez para sempre. Entendeu? Entendi. Não é para você, é pela Isabela.
Ela não tem culpa de nada. Eu sei. Levantei. Vou transferir os 8.400 reais amanhã, direto para uma escola, e semana que vem busco a Isabela para passar o fim de semana comigo. Ele levantou também e me abraçou, forte, como não fazia há anos. Mãe, eu sinto muito, por tudo. Retribuí o abraço, brevemente. Eu sei. Saí daquele apartamento, e no ônibus, voltando para casa, pensei: justiça poética não é sempre vingança. Às vezes é ensinar, é deixar cair para aprender a levantar sozinho. Rodrigo caiu, e agora estava aprendendo. E eu estava finalmente vivendo, não como mãe caixa eletrônico, mas como Helena, uma mulher de 67 anos que finalmente tinha descoberto que sua vida tinha valor, e que esse valor não dependia de quanto ela dava, mas de quanto ela guardava para si mesma. Novembro de 2026. Um ano depois do Te Vira. Sentei na varanda do meu apartamento com uma xícara de café na mão. Café bom, daqueles especiais. 38 ares o pacote. Compro todo mês agora sem culpa. O sol estava nascendo. 6 da manhã. Mas eu não acordei cedo por obrigação. Acordei porque quis. Porque gosto de ver o dia começar. Minha vida hoje é outra. Depois daquela conversa com Rodrigo, mantive minha palavra. Paguei os 3 meses atrasados da escola. Direto para a instituição. 8.400 reais que saíram da minha poupança, que agora tinha voltado para 34.200 reais, crescendo de novo aos poucos. Rodrigo começou a terapia. Toda terça, às 19 horas. 180 a sessão. Ele paga do bolso dele. Reclamou no começo, mas continua indo. Ele fez a planilha. Me manda todo dia 20. Cortou Netflix, Spotify Premium, restaurantes caros. Voltou a cozinhar em casa. Aprendeu a viver com o que ganha. E sabe o que eu descobri? Ele consegue. Quando é obrigado, ele consegue. Isabela vem aqui todo sábado. Dorme no meu quarto. Eu durmo no sofá-cama da sala. Não me importo. A gente faz bolo junto. Assiste filme. Conversa. No começo, ela estava distante. Magoada comigo por ter sumido. Mas aos poucos, fomos nos reconectando. Semana passada, ela me perguntou: Vovó, por que você foi embora? Sentei com ela na cama. Olhei nos olhos dela. Porque às vezes a gente precisa se afastar de quem a gente ama para não desaparecer, meu amor. E eu estava desaparecendo. Mas você não vai embora de novo, né? Não, mas agora é diferente. Agora eu venho porque eu quero, não porque eu tenho que salvar ninguém. Ela abraçou minha cintura. Eu te amo, vovó. Eu também te amo, minha linda. E era verdade. Eu amava ela. Mas agora era um amor saudável, com limites, com equilíbrio. Patrícia? Nunca mais vi. Soube por Rodrigo que ela se casou de novo, com um empresário. Mora em Alphaville agora. Isabela a visita de 15 em 15 dias. A menina sofreu com a separação. Faz terapia também. Infantil. Está melhorando. As notas voltaram a subir. O comportamento está mais tranquilo. Beatriz virou minha companheira de viagens. Fomos juntas para Foz do Iguaçu em setembro. Ficamos 4 dias. Vimos as cataratas, comemos em restaurantes locais, rimos muito. Ela me pediu desculpas umas 10 vezes durante a viagem. Helena, eu devia ter percebido o que estava acontecendo. Não tem como você perceber o que eu escondia, Bia. Mas eu sou sua irmã. Devia ter prestado mais atenção. Você está prestando agora. É o que importa. O grupo da terceira idade virou minha família. Todo quinta-feira a gente se reúne. Conheci a dona Neuza, 72 anos, viúva também. A gente se deu bem na hora. Ela tem uma história parecida com a minha. Filho que sugava, neta que sofria. Eu cortei também, ela me contou. Há 2 anos. Ele me odeia até hoje, mas eu estou em paz. Trocamos experiências. Rimos, choramos, nos apoiamos. Em agosto, fui visitar a Casa de Apoio Renascer. Carmen me recebeu com um abraço apertado. Vem, quero te mostrar uma coisa.
Ela me levou até os fundos. Tinha uma placa nova na parede. Kitnet Antônio, doada por Helena Ferreira, novembro de 2025. Em memória do amor que sustenta e dignifica. Chorei. Você colocou o nome do meu marido. Claro, porque foi ele quem comprou e você quem honrou. Conheci os idosos. Seu Orlando, 82 anos agora, me mostrou o jardim que ele cuida. Essa terra aqui me salvou, dona. Depois que comecei a plantar, voltei a ter propósito. Dona Iracema, 75, me ensinou a fazer crochê. É bom para as mãos e para a cabeça. A gente esquece o que doeu. Saí de lá leve, realizada. Porque aquela kitnet, que Rodrigo achava que era dele por direito, estava salvando 23 vidas. E tinha salvado a minha também. Outubro. Fiz aniversário. 68 anos. Rodrigo me ligou. Tímido. Mãe, posso levar a Isabela para almoçar com a senhora? Nada de família. Só nós três. Pode. Ele veio. Trouxe bolo. Um simples de supermercado. 22 ois. Não era caro, mas era dele. Comprado com o dinheiro dele. Cantamos parabéns. Isabela me deu um desenho que ela fez na escola. Uma casa, 3 pessoas. Somos nós, vovó. Você, eu e o papai. Coloquei na geladeira. Rodrigo, antes de ir embora, me abraçou. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Eu não desisti, só parei de te carregar. E foi o melhor que a senhora fez, porque agora eu estou aprendendo a andar sozinho. Hoje, 1 ano depois, olho para trás e vejo. Perdi 287.400 haares em 5 anos. Mas ganhei minha vida de volta. Perdi um filho dependente, mas estou reconquistando um filho responsável. Perdi o peso de ser mãe salvadora. E ganhei a leveza de ser só Helena. Minha poupança está crescendo de novo. Devagar, mas está. Minha geladeira tem comida boa. Meu armário tem roupas novas. 3 peças que eu comprei sem culpa. Meu coração está em paz. Nem tudo é perfeito. Rodrigo ainda escorrega às vezes. Pede dinheiro. E eu digo não. Ele fica frustrado, mas aceita. Isabela ainda tem dias difíceis. Chora pela mãe. Sente raiva do mundo, mas está aprendendo a processar. E eu? Eu ainda tenho noites que acordo pensando, será que fui dura demais? Mas daí eu lembro. Não. Eu fui justa comigo, que passei décadas sendo injusta comigo mesma. Terminei meu café, olhei para o céu azul. Dezembro está chegando. Quero ir para Paraty, passar o Réveillon lá, na praia, vendo o ano novo nascer com os pés na areia. Vou sozinha. Ou talvez chame a Beatriz, ou a Dona Neuza, ou todas nós. Porque aprendi uma coisa nesse último ano. Amor não é sacrifício, é respeito. Família não é obrigação, é escolha. E dignidade. Dignidade não se compra, não se empresta, não se doa. Dignidade se conquista, todos os dias, dizendo não quando precisa, dizendo sim para si mesma. E eu finalmente aprendi a dizer sim para mim. Levantei, olhei para a minha varanda pequena, meu apartamento simples, minha vida modesta, e sorri. Porque era tudo meu de verdade, não dividido, não sangrado, não esvaziado. Meu. E isso não tinha preço. Olha, se você chegou até aqui, obrigada por ter me ouvido. Essa história dói, eu sei. Dói porque tantas de vocês vivem isso. Mães, avós, mulheres que se esquecem de viver porque estão ocupadas demais salvando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa se esvaziar para amar alguém. Você pode amar e ter limites. Você pode ajudar e dizer não. Você pode ser mãe e ser Helena também. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Quero saber que não estou sozinha, que a gente não está sozinha. Curte o vídeo, se inscreve no canal, porque tem mais histórias aqui, histórias de mulheres que se levantaram, que disseram basta, que escolheram viver. E lembra,
Respeito não se pede, se impõe. Dignidade não se negocia, se conquista. E você? Você merece. Fim.